No ar, a minha, sua, nossa Vovoteca TV, ainda em formato de rádio. Talvez eu só volte ao normal pro estúdio ao final desse louco trimestre da Loteca que não dá tempo de fazer quase nada. Loteca 1047 é o assunto. Prêmio previsto em R$300 mil, 7 jogos no sábado com 7 no domingo. Grade 100% nacional, 9 jogos da Série A com 5 jogos da Série B. Eu digo 300 mil porque eu estou gravando antes do rateio do 1046 e o 1046, segundo nossas previsões, terá aí um bom número de ganhadores. Então esse volta ao normal para 300 mil. Estou vendo aqui uma grade de altíssima dificuldade. Uma das mais difíceis dos últimos tempos, com certeza. E outra coisa, hein? Fiquem até o final do vídeo que eu vou já adiantar a próxima grade do próximo meio de semana. Não se percam. Eu vou mostrar para vocês a grade do 1048, que vocês verão que vem com o jogo da Premier e 13 jogos da Copa do Brasil. Então, se você decidir não jogar nesse aqui do final de semana, você já se prepara para o outro do meio de semana. Isso é Loteca em dobro no trimestre da Loteca. Bora analisar então os números parciais da enquete e criar 2 jogos sugestão. Isso depois que vocês nos ajudarem deixando aquele joinha, o like da sorte, que muito ajuda não só o meu canal, como todos os canais de Loteca aqui do YouTube. Bora, Matheus! Vamos analisar as parciais da grande enquete. Na tela, as parciais da grande enquete, que nessa quinta, às 16 horas, já vão apontando mais de 1.600 votos, né? Tava apontando na parte da manhã, nessa altura já subiu bastante. Um concurso nível hard, sem nenhum super favorito, apenas 5 colunas favoritas, sendo o Flu o maior entre eles com 75%. Fluminense tricolor das Laranjeiras, que vai receber um perigoso Atlético Paranaense. Olha aí, ó o perigo. E ainda dentro dos favoritos, o Avaí é o menorzinho de todos. 51%, quase uma normalidade. Afinal, recebe o ajustado time do Mirassol, aqui do interior de São Paulo, Mirassol. 23 colunas dentro da normalidade. Tá vendo aí tudo azulzinho? O que por si só garante que essa loteca vai pagar um ótimo prêmio. Por quê? Porque com tanta normalidade, dando aí essas colunas, não tem como. A loteca vai ser bem filtrada. E o prêmio, então, para os poucos ganhadores será alto. Isso é, se houver algum ganhador. Espero que seja. E seja você que está aqui nos ouvindo e deixou o like aí da sorte. Porque o like da sorte chama 14, não esqueça. Cuiabá e Bragantino no jogo 6 e Santos e Atlético Mineiro no 11 são os 2 jogos com maior divisão de intenções. Tá deixando um nó na cabeça da nação lotequeira esses 2 jogos. O que fazer? Tem triplo? Gasta. Não tem? Arrisca. Ou então, aquele chamado triplo dos pobres. Joga na coluna do meio e torce pro jogo ficar amarrado. Aí já seriam 2 pontos secos, hein? Pensa nisso. 11 perigosas colunas estão amareladas. Estou indicando as surpresas do concurso. E absolutamente, na minha visão, todas são perigosas. Olha aí, olha com carinho os amarelos. Certo que é algum. Apenas 3 zebras estarão de plantão nesse fim de semana. E zebrinha aí daquelas encardidas, né? Atlético Paranaense, o Furacão, Guarani e Londrina. Olha só, 3 surpresinhas aí, 2 aqui entrando na temível Série B. Será que alguma vai aparecer? O que você acha aí? Diz aí pra nós. E continuem votando, nos auxiliando nessa ferramenta essencial da Loteca brasileira. Matheus, joga agora na tela nosso jogo sugestão. E o Matheus já jogou na tela nossos 2 jogos sugestão, que como vocês já sabem, essa base aí em verde seria minha raiz, meus 14 palpites secos, e aí no alternativo e no sugestão, eu vou mexendo nos 5 duplos que eu quero usar.
Um jogo de 5 duplos dá R$48, como vocês sabem. Vejam apenas como sugestão, até porque estamos diante de um concurso, como eu já disse antes, de nível hard, muito difícil. É aquele típico concurso onde você ou mita ou passa vergonha. É perigo aí, hein, de fazer pontuação baixa. Mas gostamos de desafio e vamos em frente. Minha breve análise. Jogo 1, Vascão da Gama e Palmeiras. Ambos começaram com vitória na primeira rodada. Sem dúvida, a do Vasco foi surpreendente nos 2-1 sobre o Galo em Minas. E sabemos, o início desse naipe eleva a moral vascaína. E ela eleva mesmo, viu? Agora, na análise fria, né? Para analisar friamente, o Verdão é favorito. Porém, o clima do Vascão agora em euforia pode influir. Pensando nisso, duplo aberto no jogo 1, coluna 1 e coluna 2, e no alternativo, isso no sugestão, e no alternativo coluna 2. No jogo 2, lá vem o Fluminense recebendo o Atlético Paranaense, um grande jogo, sem dúvida, um jogo em que o Fluminense, em um momento mágico, já vai sendo apontado, né, por uma grande parcela da imprensa, como um sério candidato ao título. No momento eu concordo, se bem que o Brasileirão é muito longo, cheio de altos e baixos. Recebe um Furacão que jogo após jogo vem mostrando um melhor entrosamento. É um jogo perigoso, mas num concurso de dificuldade eu vou arriscar Fluminense coluna 1 nos 2 jogos. Sugestão e alternativo. Avaí Mirassol, que é Série B. Por incrível que pareça, eu tô achando a Série B até melhor para analisar, para ver a dificuldade como tá. Jogo de extrema aqui, dificuldade para o Avaí, que foi goleado na estreia 4-1 pelo Guarani fora. Acredito agora que em casa pode se recuperar. Acho que pode, porém, o Mirassol tem um futebol muito bom, tem jogadores experientes, para no mínimo voltar do Sul com pelo menos um ponto na bagagem. Palpite. Empate no sugestão, duplo, coluna 1 e coluna do meio no alternativo. Jogo 4 para Novo Horizontino, recebendo Juventude também pela Série B. Estrearam com derrotas, porém, enquanto Novo Horizontino perdeu fora de casa, aquele 2-1 para o Vila, o Juventude não soube aproveitar o mando, perdendo para o Bota, a Pantera de Ribeirão Preto, e aí ficou difícil, né? Perdeu 2-1 em casa, hein, Juve? Sem dúvida, os gaúchos vão priorizar o sistema defensivo e os paulistas, diante de sua torcida, vão partir para o abafa. Precisam se recuperar. Coluna 1 e coluna 1. Tô indo com o Novo Horizontino. Para Ceará e Guarani, que fazem o jogo 5, eu vejo o Vozão, que nessa quarta venceu o Sport, né, que foi o jogo da ida pela final da Copa do Nordeste, quer ganhar os primeiros 3 pontos. Porque perdeu na estreia em Itu por 2-0 pro Ituano. A Ituano aí, bateu o Vozão, mas agora o Vozão então recebe no Castelão o tradicional Guarani de Campinas, que na primeira rodada, até de forma surpreendente, atropelou o Avaí por 4-1 lá em Campinas. Creio que o Vozão em casa, o Ceará entra com bom favoritismo e eu acho que ele sai com os 3 pontos. Coluna 1 e coluna 1. Jogo 6 para Cuiabá e Bragantino. Ó, que jogo encrenca é esse, hein? O jogo que, no meu ponto de vista, pede triplo. O Cuiabá, forte em casa, na primeira rodada, assustou o campeão Palmeiras em pleno Allianz Parque. Perdeu, mas perdeu 2-1. E aqui recebe um Bragantino que mantém o estilo de visitante gelado. O Braga sempre foi assim. Não sente pressão fora de casa, o que o torna sempre um indigesto visitante. Estou indo de coluna 1 e coluna do meio, gastando um duplo no sugestão e de empate seco no alternativo. Esse é o jogo 6. Jogo 7, lá vem o tricolor paulista, o São Paulo recebendo o Coelho América Mineiro. Agora nós vamos saber, né, se o Ceni era o empecilho para o tricolor deslanchar. Será? Sem ele agora com Dorival Júnior no comando, né? Ainda não nesse jogo. Aqui ainda o eterno interino tricolor Milton Cruz estará comandando, né? Já está comandando os treinos. E recebe um Coelho, um bom time, mas que após perder na primeira rodada, voltou a perder ontem, hein? Na Sul-Americana. Quer dizer, ainda teve isso aí. Viajou, foi à Argentina
e agora volta para encarar o São Paulo, que vai tentar dar respostas positivas dentro de seu estádio. Jogo difícil para o América, eu acho que o São Paulo vence. Coluna 1 no sugestão, coluna 1 no alternativo. Cruzeiro e Grêmio, olha o jogão, hein? Gigantes no nome e que no mínimo, né? Isso aí já no mínimo é garantia de um duelo bem brigado, bem disputado. Do lado da Raposa, ainda vejo com desconfiança. Vai voltando a elite, tem que se firmar. Isso aí causa, nessas primeiras rodadas, uma certa apreensão no time. Mas o tricolor gaúcho também não vem agradando em seus últimos jogos, nem na magra vitória da primeira rodada sobre o Peixe, né? Foi uma magra mesmo, foi 1-0. O Cruzeiro perdeu na estreia em Itaquera por 2-1 do Corinthians. Eu estou indo de duplo, X2 no sugestão e empate seco no alternativo. Jogo 9, Inter e Flamengo. Tá aí um jogo que quero assistir, vai ser bom. Mesmo em casa, não vejo o Colorado com maiores possibilidades, isso porque, ainda sem convencer, as últimas duas vitórias do Flamengo, né? 3-0 no Curitiba, né? Tô narrando e olhando aqui. O Flamengo venceu 3-0 Curitiba na primeira rodada e 2-0 a Nublense, já pela Libertadores. Não foi aquele grande jogo, mas o Flamengo já foi mostrando aí que tá melhorando. E é aquilo que eu falei, né? O Inter é que não tá lá aquelas coisas, né? Nos últimos 5 jogos, no geral, ele tem aí 3 empates e 2 vitórias. 3 empates e 2 vitórias. Jogando em sua casa, o Inter nos últimos 5 jogos até foi bem. Tem 4 vitórias e 1 empate. Eu acredito aqui que o Flamengo vai vencer no Sul, coluna 2. E no alternativo eu vou abrir o duplo nesse jogaço, coluna 1 e coluna 2. Jogo 10, eu tenho a Chapecoense recebendo Londrina, duelo do Sul, Série B, encrenca pura. Jogo onde vejo uma maior probabilidade de vitória da Chape. O jogo é lá na Arena Condá, onde o desempenho sempre melhora, né? E até a derrota na primeira rodada, ele visitou e perdeu para o Mirassol por 1-0, a Chapecoense mostrou uma equipe, no mínimo, competitiva. Já o Londrina, que foi muito mal no estadual, vinha aí de uma série muito ruim, venceu na primeira rodada o ABC por 1-0, com aquele golzinho aos 89 minutos, não convenceu ainda ninguém e tenta apagar então aquela fraca campanha, aquele desempenho do estadual. Eu acho que na Arena Condá vai dar Chapecoense, coluna 1 e alternativo também, coluna 1. Jogo 11 é o Santos do Peixe recebendo o Atlético Mineiro, o Galo. Outro bom e difícil jogo do 10:47. Um Peixe em evolução, recebendo um Galo que em seus 2 últimos jogos mostrou uma queda de rendimento. Repararam? Eu reparei. E com certeza vai tentar uma recuperação, né? Porque se tiver 3 derrotas seguidas, aí o bicho pega. Ele perdeu aí pro Vasco na estreia, jogando em casa. Perdeu também pro Atlético Paranaense nesse meio de semana, né? Então é complicado isso aqui aí pro Galo, hein? 3 seguidas pode gerar um ambiente interno desfavorável. Mesmo assim, eu estou indo de Santos de empate no sugestão e empate seco no alternativo. Um resultado que pode agradar aos dois. No 12, o ABC, pela Série B, recebe o Vitória. O ABC tem na noite dessa quarta ainda um confronto direto no Potiguar, né? Bom para vocês assistirem. Vai encarar o América, né? Ainda dentro do estadual. Mas sem dúvida está muito mais focado nesse jogo diante do Vitória. Porque após perder na estreia em Londrina por 1-0, pega um Vitória que de maneira, para mim, surpreendente, venceu com até facilidade a Macaca, né? A Ponte em Salvador por 3-0. 3-0 e viaja com o objetivo de sair de Natal com mais 3 pontos. Olha aí, vai que o Vitória vence, ele começa a embalar e o sonho vai crescendo de voltar à elite nacional. Então estou indo aqui de ABC coluna 1, mas eu acho que o Vitória não ganha, mas ele pode empatar. Então no alternativo, coluna 1 e coluna do meio. Chego no jogo 13 para Curitiba e Fortaleza. Chama atenção o desempenho do Coxa em casa, onde cede muitos empates. Nos últimos 7 jogos em Curitiba, para você ter uma ideia,
foram 5 empates e apenas 2 vitórias. Recebe um ajustado Fortaleza, mas que chega ao Paraná após visitar o São Lourenço, que vai ser também na noite dessa quinta-feira, fato que deve causar um maior desgaste no elenco tricolor. Tô de olho nisso, hein? Então estou indo aqui de Coritiba, coluna 1, e no alternativo, eu acho que corre o risco do Coritiba não ceder empate. Corre o risco dele perder também nesse jogo. Por isso, no caça-zebra eu gasto o duplo. Coluna 1 e coluna 2 caçando as beiradas. Fechando aqui no jogo 14, com Goiás e Corinthians. Outro jogo encrenca, jogo nível encrenca máxima, na verdade, um timão de altos e baixos, e ultimamente mais baixo, quando joga fora, mais baixos ainda, né? Corinthians fora joga mal, hein? O que acontece será, né? Mas o time não consegue se encontrar. E pega aqui, né, visita um Goiás que em casa quer se recuperar da derrota de 2-0 na estreia frente ao Atlético Paranaense. Eu vejo esse jogo com boa possibilidade de empate e vou inverter os dois duplos aqui. No sugestão, empate e Corinthians, x2. E no alternativo, Goiás e empate, 1x. É isso aí, galera. Tá aí as minhas 14 análises. Desse que eu já disse que vai ser um concurso muito difícil, mas eu quero chegar lá. Eu gosto desse concurso, porque de qualquer forma, você conseguindo mitar, chegar na faixa de premiação, seja de 13 ou 14, é a garantia que vai receber um bom prêmio, tá? O Matheus, joga aí na tela agora para a turma ver a programação do 1048, não se percam aí, esse aí já é o do próximo meio de semana, que a Caixa já antecipou, né? Por quê? Porque amanhã, sexta, é feriado, então se você não for jogar nesse do final de semana, já vai estudando do próximo meio de semana, que são os concursos que vem pagando muito prêmio, prêmios baixos, mas muita gente tá ganhando, como foi esse aqui, né? Na hora que eu estava terminando de gravar, saiu o rateio, me parece que 57 ganharam, né? Deixa eu ver aqui direitinho. É isso mesmo, com 14 o 1046 teve 57 ganhadores, 2.744 para cada um e para 13.670 ganhadores, R$ 28,67. Eu ainda, nas minhas previsões, quem nos acompanha no Vovotec, você deveria acompanhar, né? Para saber as coisas antes. Eu já havia dito, né? Que acima de 40 com 14 e acima de 1.000 com 13. Não deu outra, hein? Principalmente com 13. Então aí vocês vão vendo, né? Essa grade aí que tá legal, com Premiere e Copa do Brasil. E fica aquele convite de sempre, nos visite no www.vovoteca.com, confira nossas planilhas estatísticas que sempre podem ajudar e não deixe de apoiar o trio de jovens lotequeiros, Matheus, Nicolas e Paulinho, que nessa sexta já estará lá disponível as análises escritas com os palpites desses 3 jovens lotequeiros. No mais, um excelente final de semana, um ótimo feriado, e que no domingo à noite você, enfim, dê aquele grito: JP, publica aí na Sala Ouro o meu jogo de 14 acerto. Eu ganhei na loteca. É isso aí, galera. E que os anjos digam amém.